Deus. A paz do Senhor para os irmãos. Aproveitar que os irmãos já estão de pé. Aproveitar esse momento. Vamos abrir a palavra do Senhor. Já vamos fazer a leitura e depois a gente dá continuidade e glorifica o nome do Senhor cada vez mais. Eu vou ler o texto que foi sugerido, é o texto da campanha da família. Gênesis capítulo 7, verso de número 1. Texto maravilhoso, com essência, um propósito muito grande, esse texto, que vem do alto, vem do céu, direto para as nossas vidas. E depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Glorificado é o nome santo do Senhor. Os irmãos podem assentar e ficar à vontade. Podem continuar glorificando a Deus, não tem problema. Podem continuar dando aleluia. Podem continuar dando glória a Deus. Podem falar língua estranha. Podem adorar a Deus da forma que desejarem. Só não pode falar com o amigo do lado. Só não pode tirar a atenção da glória de Deus. Amém? Quero agradecer primeiramente ao meu Deus, como eu disse. Agradecer ao pastor William. Pastor William é um homem de Deus. Já nos conhecemos há algum tempo, né, pastor William? Só não temos tanto contato, é tanta rotina, é tanta secularidade em nossas vidas. Mas já conheço o pastor William há algum tempo. Temos amigos em comum. Pastor Edileuza, pastor Murilo, lá do Céu Azul. São muito amigos nossos. Agradecer a pastora Nilma, que foi o canal de bênção para esse convite. E cada um dos irmãos que se encontram aqui nessa igreja, nessa noite, para se alimentar da graça do Senhor. Eu, pela graça de Deus, já foi dito, mas meu nome é Daniel, pela bondade do Senhor, sou presbítero na casa de Deus. Tenho um carinho especial pela palavra, tenho desejo de conhecimento pela palavra de Deus e prezo muito pelo respeito à palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é excelente em nossas vidas. É por isso que em um culto nós separamos um período um pouco maior para a palavra. O tempo que nós louvamos, o tempo que nós cantamos, o tempo que damos oportunidades, também é praticamente o mesmo tempo que temos para a palavra de Deus na casa do Senhor. Então a importância que a palavra de Deus tem em nossas vidas. Mas vamos para a palavra, meus irmãos. Esse texto eu escutei um pouco antes, já tem um ano de campanha isso? Graças a Deus, um ano de propósito. Igreja forte, igreja firme que glorifica o Senhor. Hoje em dia a oração está caindo por terra, sabia, meus irmãos? A oração tem deixado de ser prioridade no seio da igreja, no meio das igrejas. A oração, ela tem deixado de ser prioridade, está se priorizando tudo. Até eventos fora da igreja, mas a oração, ela traz tudo aquilo que nós precisamos diante de Deus, porque é na oração que Noé fez, que ele conseguiu ouvir a voz do Senhor. É na oração que Noé fez ali naquele momento, escutando a voz de Deus, porque a oração, ela não é somente um momento de lamúrias e lágrimas, mas a oração, ela é o falar, interagir, se comunicar, ter comunhão com o Senhor Todo-Poderoso. Agora me responda como Noé falaria com Deus, se ele não fosse um homem de oração. Se Noé não fosse um homem de oração, ele não teria ouvidos para o Senhor, como todos aqueles que estavam ao seu redor não deram ouvidos para Deus. Nenhum deles. E eles foram avisados. Se nós olharmos o texto em momentos anteriores, e até no momento em que Noé fabricava ali com a sua família a arca, um período de 120, olha o tempo que Noé demorou para construir essa arca. E ninguém compreendeu. 120 anos batendo martelo, batendo madeira, cortando árvore, betumando ali em volta, e ninguém compreendeu nada. Olha quanto tempo. Então nós analisamos esse texto e vemos que dentro de um espaço tão pequeno, nós podemos trazer tanto conhecimento para as nossas vidas neste momento. Nós podemos entender, e falando assim, de maneira prática, de maneira realmente da arca em si, né? Ela tinha um tamanho gigantesco, era 135 metros de comprimento. Lá na Bíblia fala côvados, fala uma distância da época.
mas eram 135 metros de comprimento. Ela tinha 22 metros de largura, 15 metros de altura. Tinha 11.800 metros quadrados de arca. Era muita coisa. Foram mais ou menos ali 4.000 animais entraram dentro da arca, aproximadamente. Então nós entendemos que o Senhor criou um grande projeto para um grande homem, para um grande momento. Deus criou um grande projeto. E naquele momento nós entendemos, quando falamos acerca da arca, nós entendemos que esse tema, esse propósito, minha família na arca do Senhor, é um propósito belíssimo, maravilhoso, porque quando eu consigo trazer a minha família para dentro desta arca que nós estamos aqui neste momento, nós entendemos que Deus traz cada um de nós para esta arca com um propósito. Deus quis salvar Noé e sua família. Deus quis salvar e disse que achou ele justo no meio dos outros. Aí agora a gente vai tocar num ponto um pouquinho mais complexo, que a gente fala acerca de quem não está na arca e quem está na arca. Porque muitas das vezes nós olhamos para dentro da igreja, e aí a gente toca num ponto um pouquinho mais sensível. A gente olha para dentro da igreja e está cheio de pessoas com defeitos aqui dentro. Cheio de pessoas com problemas aqui dentro. Às vezes acontece um negocinho aqui, acontece um negocinho ali, e vocês acham que dentro da arca foi tudo perfeito? Foi não. Mas a diferença em estar dentro da arca e estar fora da arca é porque quem está aqui dentro e olha lá para fora, sabe o perigo do dilúvio lá fora e quer permanecer aqui dentro. A gente sabe disso, a gente sabe o perigo que nós estamos correndo se a gente tentar abrir a porta daquela arca e sair para fora dela, porque sair para fora da arca não é uma opção. Meu irmão, minha irmã, não saia fora da arca, não saia, não se coloque fora dessa arca, pelo contrário, quanto mais você puder trazer pessoas para dentro dessa arca, como Noé tentou, ele pregou, ele evangelizou, mas ele fez muito bem. O mais importante, ele não conseguiu ninguém, mas pelo menos a família dele estava na arca. E esse é o propósito, se cada um de nós, imagina Deus dando uma arca para cada um de nós, é o que Deus está fazendo com este propósito. Deus nos dando uma arca em nossas mãos e falando: consegue ao menos trazer a sua família para dentro dela? Consegue ao menos convencer a sua família de que estar fora da arca é morte, estar dentro da arca é vida, é bênção, é glória, é a presença do Senhor? Você consegue convencer a sua família disso? Ao menos a família? E aí nós olhamos e vemos os filhos. Filho é um trem difícil. Quem falou que filho é um negócio fácil? Eu tenho uma filha de 13 anos que tem dia que dá vontade de pegar pelo pescoço, mas a gente não pega porque Deus não quer que seja dessa forma, mas que dá vontade, dá. Adolescente é uma bênção. Mas a gente ama, a gente quer que esteja na arca junto com a gente. Só que para que eles venham para dentro da arca com a gente não pode simplesmente ir lá e falar: vamos para a arca. A gente tem que ir lá e demonstrar que dentro da arca é melhor do que fora dela. A gente precisa apresentar para eles qual é o projeto de Deus dentro dessa arca. E que estar aqui dentro é muito melhor, apesar de parecer chato ao olho do adolescente, ao olho do jovem. É chato estar dentro da igreja. Não é legal. Eu tenho passado por muitas igrejas pregando a palavra do Senhor. Eu congrego aqui na igreja da Ceia do Setoró, ali em frente, o Bom Gosto, a Assembleia de Deus de Brasília. E eu convivo com a minha igreja, e eu observo e vejo quão difícil é o líder dos adolescentes, o amigo que é meu amigo líder, irmão Flávio. Eu vejo a dificuldade que ele tem com o departamento de adolescentes, o departamento de jovens, a mocidade num geral. E aí eu fico imaginando e tentando olhar para a vida de Noé, olhando e falando: não, a minha esposa vai, mas eu não tenho certeza se meus filhos e as mulheres dos meus filhos querem participar desse projeto. É aí que nós encontramos a barreira
E muitas das vezes nós desistimos. Por que é que nós desistimos, meus irmãos? Porque é muito mais fácil a gente olhar e falar assim: eu estou preocupado comigo, eu estou preocupado comigo e com a minha esposa. Se não quiser, não tem problema. Mas e a unidade da família? E o conjunto que Deus te deu? E o ministério inicial na vida de qualquer um, que é primeiramente a família. A primazia de nossas vidas é a família. É primazia. Não adianta cantar bonito, não adianta subir na tribuna e pregar e pular e sapatear, não adianta fazer esse piso, fazer barulho, não adianta ter os dedos maravilhosos e tocar, se você não consegue fazer o seu primeiro ministério ser desenvolvido, que é o ministério da família. É o principal ministério na vida de uma pessoa. E quando nós vamos para a presença do Senhor, muitas das vezes acontece, a gente sabe que acontece, isso é natural, pastor William, o senhor sabe disso. A gente vai para a igreja, mas nem sempre a nossa casa quer acompanhar toda a casa completa e ir para a igreja. Às vezes os pais vão e os filhos não. Às vezes o pai e o filho vai e a mãe não quer ir. Às vezes a mãe se converte e vai orar pelo marido e o marido não quer ir. Acontece essas coisas. Só que o que acontece também é que mesmo em tudo isso, Jesus sempre olhou para nós e garantiu que estarei convosco todos os dias. Estarei convosco todos os dias. Estarei convosco todos os dias. Ele garantiu. Então quem vai se encarregar da salvação daquele que você acha que está difícil, daquele que você acha que não quer entrar na arca com você, é o Senhor Jesus. A nossa missão é ouvir a voz do Senhor, conclamar o seu santo nome e acreditar, porque quando nós dizemos que alguém não pode ser salvo, nós estamos tirando a grandeza do nome do Senhor. Aleluia. Nós tiramos a grandeza de Deus quando falamos que alguém não tem condições de ser salvo. Eu acredito que os irmãos já tenham escutado isso em algum lugar. Tal pessoa é tão complicada que, sei não, viu? Aí não vai não. Vai, não tem problema. A corda vai sendo esticada até a hora que Deus permitir. A corda vai sendo lançada, vai embora. É igual quando o homem, o marinheiro vai lá e bate na corrente da âncora, e a âncora vai descendo, e a âncora vai descendo e afundando. Assim é a vida daquele que está fora do Senhor. Ele vai afundando, e a hora que ele bate no fundo da água, não tem mais para onde ir. O único recurso que ele tem é subir e voltar para onde ele estava. A maravilha de Deus é essa. É Deus poder olhar para cada um de nós, para mim, para o meu coração, e falar: de onde eu tirei você, você era imundo. De onde eu tirei você, você era um pecador que não tinha um pingo de valor. Quem era você em meio a essas pessoas? O que você fazia antes de estar aqui? Mas Deus não se importou com nada disso. Ele simplesmente olhou para nós e disse que me ama. Ele disse: eu te amo. E este amor foi tão maravilhoso, este amor foi tão fantástico, que ele não teve nenhum tipo de hesitação. Ele lançou Jesus e falou: vai. E Jesus disse que a vontade do Pai era prioridade na vida dele, porque a comida e a bebida de Jesus aqui nesta terra era fazer a vontade de Deus. E ele realizou esta vontade, morrendo lá naquela cruz, mesmo sabendo que muitos iriam o negar, mesmo sabendo que muitos iriam o rejeitar, mesmo sabendo que ele, falando quem ele era, muitos iriam rejeitá-lo, mas ele não ligou para isso. Ele não foi poupado. Ele morreu na morte de cruz, e nós estamos aqui, mesmo com tanto pecado, meu irmão, mesmo com tanto pecado, minha irmã. A gente olha para ele e fala: Senhor, tem misericórdia de mim. E ele vem e te abraça. E ele vem e toca no seu coração. Aleluia. Ele vem e traz sobre você a tranquilidade. Aí você está ali aflito. E eu não quero fugir do foco da lição, meu pastor. Eu não quero da pregação. Mas
falando acerca das nossas ansiedades. O mundo hoje é um mundo vivendo à base de ansiedade. E aí nós olhamos para tanta ansiedade que nós vivemos e Deus olha para mim e fala desse jeito e para você também. Meu filho, se eu não tive coragem de poupar meu filho por você, você acha que eu não vou cuidar da tua vida nessa tua pequena necessidade? Você acha? Olha quanta incredulidade nós temos. Olha quanta falta de fé que nós temos. Nós choramos, nos lamentamos, está faltando isso, está faltando aquilo, eu não estou bem, eu estou precisando de mais, o meu carro está velho, o meu carro está acabado, eu quero trocar, e você entra naquele processo de angústia, e são doenças, são problemas psicossomáticos, é a ansiedade, é a depressão, e são vários tipos de problemas, e tudo isso tem acometido as pessoas. Mas o Senhor olha para nós e fala: quem garante tudo isso sou eu. Quem garante tudo isso sou eu. Porque quando Deus vem e se aproxima de Josué, Ele fala de que forma para Josué? Não te mandei eu? Não te mandei eu? Aí lá no texto tem uma interrogação bem grande. Ele fala: não te mandei eu? Tem de bom ânimo, faz a minha vontade, faz do jeito que eu estou mandando. Eu não estou perguntando nada, eu estou mandando fazer, porque as garantias são minhas, a ordem é minha, o poder é meu, quem vai providenciar o mantimento sou eu. Está precisando de pão? Não esquenta não, quem vai dar o pão sou eu. Está precisando de recurso financeiro? Não esquenta a cabeça, tenha comunhão, ajoelha, vem falar com o Pai. Quem vai trazer o recurso para a sua vida é Ele. Não esquenta a cabeça. Está precisando de um apoio, um ombro amigo? Não tem problema, quem vai vir te dar socorro na madrugada sou eu. Mas Ele precisa que você saia da sua zona de conforto e comece a glorificar o Senhor, e mostre para Ele que do jeito que Ele te ama, você reconhece e sabe que Ele é o seu Deus. Aleluia. A gente sabe que Ele é o nosso Deus. A gente precisa mostrar isso para o Senhor. Chora, grita. Noé fez isso. Ou vocês acham que Noé estava tranquilo, sabendo que ia morrer todo mundo? Não estava. Ele não estava. Eu tenho certeza, eu imagino Deus vindo falar comigo, eu sabendo que é uma condição hipotética, sabendo que Deus vem falar comigo e falar que aqueles ao qual eu evangelizar, pode aceitar ou não. Chama, pode chamar. Aí depois de todo mundo ter recusado, Deus fala: vai lá, Noé, pega os bichos então, separa os bichos agora. Não quis vir gente? Agora vai vir bicho. E aí a arca começa a ser cheia. Imagina nós, eu ou você nessa situação. Vocês acham que a gente teria condições de suportar essa pressão? Não teria não. A gente iria olhar para toda essa situação, ia estar morrendo de medo, a gente ia estar puxando os cabelos, a gente ia estar de joelhos, com a cara no chão, gritando, pedindo misericórdia, sabedor de que às vezes nem a nossa própria família teria salvo. E isso é diferente nos dias atuais? Não. Porque a nossa família está aqui dentro, porque Deus levantou cada um de nós. Mas se você não continuar de pé, se você não continuar com a planta dos seus pés firme no chão, sabe o que vai acontecer? A sua família vai sair da presença do Senhor, porque a estrutura da sua família na sua casa é você. É você. Deus levantou você. Eu tenho certeza que tem famílias faltando aqui. Eu tenho certeza que tem famílias pelas metade aqui. Mas por quê? Porque nem todos têm o mesmo propósito que você diante de Deus. Nem todos têm o mesmo chamado. Se Deus colocou você aqui hoje, é porque Ele vai fazer uma obra maravilhosa na vida daqueles que o rodeiam. Mas para que a família de Jacó fosse salva e os filhos dele fossem representantes das tribos de Israel, Ele levantou primeiro o seu bisavô, o seu avô, depois levantou seu pai, e depois levantou ele, e depois os filhos viraram os chefes das tribos. Mas precisou alguém ser levantado primeiro. Às vezes nós nos achamos que estamos sozinhos nessa peleja, achamos que essa batalha é pesada, está dura, está árdua, está cansativa. Mas foi Deus quem te deu esse propósito. Foi Deus.
Não é fácil. Está doendo? Tá. Mas se coloca de pé. Está doendo? Está triste? Tá. Mas se coloca de pé. Está cansada? Está cansado? Não está dando mais conta? Não tem problema. Se coloca de pé. Você acha que está pesada essa luta e que se vier mais você vai desistir? Não vai não. Fica quieto. Se coloca de pé diante de Deus. Mostra para o Senhor que mesmo sem força, não dá para ficar de pé. Engatinha, não dá para engatinhar, rasteja, mas você não pode desistir, porque a sua vida e a vida da sua família depende de você. Não pode, não desista, não faça isso, não desista, porque Deus, Ele escolheu você para estar neste momento e neste lugar que você está. E a partir daí a família entra dentro da arca, todos os membros no mesmo propósito, todos no mesmo pensamento, e Deus vai abençoando, porque quando você resgata a sua família para o Senhor, você cumpre com o seu ministério, você traz sua família para a casa de Deus, a sua casa vai virando um lugar de bênção, as contendas caem por terra, Deus vai tirando as escamas espirituais dos seus olhos, você vai vendo aquilo que está errado, você vai identificando os parasitas da sua vida, você vai identificando o que está de errado, que você achava que era normal. Normal nada, não existe coisa normal. Se está atrapalhando a presença de Deus, é parasita, é seta maligna, é dardo inflamado. Mas Deus mostrou para você, e a partir daí você vai fazer a manutenção da sua casa. Você vai olhar para a sua família e começar a repreender a sua família naquilo que você acha que está errado. Vai ser fácil? Não vai. Vai doer? Vai. Você vai encontrar muitos desafios. Você vai encontrar pessoas que reclamam. Seus filhos vão olhar para você muitas das vezes de cara feia, mas não tem problema não. Filho não sabe o que é da própria vida não, tá? Filho não sabe o que é da própria vida. Se dependesse dele, você estava na rua, na pizzaria, na sorveteria, no meio do nada, estaria brincando de bola uma hora dessa, em vez de estar adorando a Deus, estaria assistindo televisão, Netflix, estaria no celular junto com ele, brincando. Se dependesse do adolescente, da criança, você estaria lá, você não estaria aqui. Então o que é que uma criança de 12, 13, 14 anos, 15 anos sabe da própria vida? Sabe de nada. Tem que aprender com os pais, e é isso que eu faço na minha casa. Não sabe de nada, eu que ensino, a regra é minha, a palavra é do Senhor, mas a regra é minha, e é assim que funciona. A arca só não entrou em desordem, só não virou uma bagunça naquele período ali em que a chuva veio, e depois ainda durou um tempo, 150 dias para as águas baixarem, correto? É isso mesmo, 40 dias de chuva, 150 dias para as águas baixarem. Então, olha quanto tempo ficaram dentro da arca, e o negócio só não virou ali, ó, só não, imagina todo mundo confinado, cheio de bicho ali dentro. Só não virou uma desordem total, porque Noé era um homem que estava centrado naquilo que Deus tinha colocado na sua vida. Ele era um homem que cuidava direito da sua casa e comandava como sacerdote toda aquela família e todos aqueles animais. Nós, homens, precisamos nos levantar como sacerdotes do nosso lar. A palavra de Deus nos chama de sacerdote. Em contrapartida, a mulher é aquela que tem a sabedoria, é aquela que entra com o propósito de levar a sua casa pelos caminhos corretos. O sacerdote protege, o sacerdote intercede, o sacerdote coloca ordem no negócio, mas quem conduz a casa com sabedoria, com flores, com alegria, com primazia, é a senhora, tá, minha irmã? É a senhora. A casa é sua. Isso não é brincadeira, eu não inventei, isso é bíblico. Quem manda na casa é a senhora. O sacerdote chega e impõe respeito. O sacerdote chega e fala: eu tenho autoridade sobre esta casa. Ó, psiu, silêncio. Mas quem conduz a casa com sabedoria é a senhora. Então, se a senhora não sabe dessa sua posição, vamos pegar a palavra de Deus e vamos aprender no Senhor, que é a senhora que manda no seu lar, tá? É a senhora que comanda a vida de todos na casa, inclusive a do marido. O marido não é submisso à esposa.
O marido, ele é o sacerdote, mas é a esposa quem conduz, porque quando o marido faz besteira, é porque a esposa deixou. Quando o marido faz coisa errada, é porque a esposa permitiu. Quando o marido pula fora, está aqui em vez de aqui para cá, é porque em algum momento a senhora permitiu o seu marido sair dessa faixa. Tem hora que a senhora precisa, sabe o que, minha irmã? Entrando num ponto aqui bem peculiar, tá? Tem hora que a senhora precisa aprender a falar alto. Não sabe falar alto ainda? Aprende. Ei, psiu, onde tu acha que vai? Ei, tá achando o quê? Não, senhor, não vai fazer isso não. Ah, mas por que eu não vou fazer? Não vai fazer e pronto, vai dar errado. E a pior coisa que tem para um homem, é por isso que o homem obedece, pastor. A pior coisa que tem para um homem, é ele olhar para uma mulher e ouvir: eu te avisei. O eu te avisei parece um tapa na cara. E a gente precisa entender que nós, cada um de nós, temos uma função dentro dessa arca. Temos uma função importantíssima. Não adianta achar que é o marido que resolve tudo. Não é. Não adianta achar que os filhos estão virando bagunça por causa da mulher. Não é. Se cada um cumprir com o seu papel e com o seu propósito, essa arca vai chegar ao final desse dilúvio, todo mundo forte, todo mundo unido, todo mundo na presença de Deus e todo mundo glorificando o nome santo do Senhor. Mas precisa que a arca esteja em ordem. Precisa que a sua casa esteja ordenada. Às vezes a casa da gente parece uma avenida. É tanta gente entrando e saindo que parece uma avenida. Tem hora que você e seu marido precisam sentar no sofá e olhar e falar: ó, teu filho está dando trabalho. Não vim falar sobre casais aqui, tá, meus irmãos? Mas Deus está colocando no meu coração que a gente precisa colocar alguns pontos sobre esse tema, pastor. Você precisa sentar no sofá e resolver com a tua esposa. Fala: ó, tá errado. Porque hoje em dia os casais estão se separando por tanta besteira, que porque depois se separa, não sabe nem por que separou, porque é tantos anos de desgaste, tantos anos de problema, tantos anos de maus tratos, tantos anos de abandono, a mulher precisando ali de um apoio. Eu preciso de um macho do meu lado, um varão, preciso do meu marido do meu lado, homem, macho mesmo. Não é esses machos compreensivão, não. Eu me compadeço da sua dor, não. É macho, é homem de verdade. É aquele que olha para você, minha irmã, e fala assim, ó, as casadas aí, ó, olha para você e fala: ei, fez besteira? Beleza, não tem problema não. Tu tomou, né? Tomou um prejuízo, não tomou? Estou aqui para te ajudar, mas tu vai ouvir. É aquele que não aceita tudo que você faz, porque a gente não é perfeito. É aquele que não aceita tudo que você fala, mas ele olha para você e te contesta, te questiona, mas ele te mostra o caminho, porque ele é o sacerdote da tua casa. Ele se impõe respeito sobre ele. Ele fala: quem manda nessa casa sou eu. E aí você olha para ele e fala assim: mas eu estou contigo e vou te ajudar a levar os nossos filhos, a nossa casa, para a presença de Deus. Isso é família. Aquele momento da mesa. Eu não vou nem perguntar quem aqui janta na mesa todo mundo junto. Quem janta na mesa todo mundo junto? Senta na frente da televisão, cada um com um prato. É, meus irmãos. Senta na frente da televisão, cada um com um prato. Aí a comida já acabou e continua lá no prato vazio, ó, porque não sabe nem o que está comendo. Né, pastor? Né, pastor Aninho, não é verdade? Olha lá com a colher lá, ó. Aí lambe a colher umas 3 vezes, não sabe nem o que está comendo. Se alguém chegar e botar uma folha no prato, ele come. Por quê? Porque não tem momento em família, a comunhão acabou. A gente precisa aprender a resgatar isso. Porque não tem arca que venha a prosperar se não tiver o envolvimento de todo o conjunto da família. Não tem. Glórias a Deus. Não tem.
Não tem família que prospere se não existir a comunhão do conjunto. Não tem. E aí se senta cada um num canto, o filho vai para o quarto com o prato, e aí o pai ou a mãe vai lá, ó, bater na porta do quarto e entra. O que ele escuta hoje em dia? Ah, está invadindo a minha privacidade. E menino lá tem privacidade? Menino não tem privacidade não. Na minha casa não tem não. Menino não. Quando crescer, tiver a própria casa, ela vai ter a privacidade dela lá. Na minha casa não existe privacidade, porque a gente precisa cortar esses momentos obscuros que existem dentro da nossa casa, quando o filho usa de subterfúgio de privacidade para ficar vendo pornografia em celular, para ficar vendo homem dançando de cuequinha no Instagram, no TikTok, vendo pornografia, vendo coisa feia, participando daquelas disputas, aqueles jogos, aquelas, como é que fala? Desafios que as crianças têm que às vezes fazer uma maldade uma com a outra. Sabe como é que isso começa? Quando ele olha para você e fala: eu preciso de privacidade. Que privacidade? Não existe privacidade em uma criança. A criança, ela precisa ser observada, a criança precisa ser acompanhada, a criança precisa ser assistida. O adolescente, eu estou falando criança, mas para mim está com 17 anos, é criança, não tem problema, é criança, para mim é criança. Desculpa, jovem, eu não sei a sua idade, você deve ser um pouquinho mais velho, né? Você deve ter mais. Criança, tá? Para mim é criança. Olhar para ela e falar assim: você não tem essa liberdade de se esconder dentro da casa, de estar ali no oculto fazendo o que você bem deseja. Não. Por quê? Porque quando você dá essa liberdade, automaticamente o inimigo se encarrega de colocar coisas na cabeça do seu filho. E aí o que você vai fazer? Lá na frente você vai chamar o pastor para repreender o inimigo. Lá na frente vai chamar as irmãs do conjunto, do ciclo de oração, para ir orar na tua casa, porque o bicho está pegando. Lá na frente você vai chamar, em vez de fazer um culto de ação de graça, tu está chamando a irmã da igreja ou pastor para ir repreender o Satanás na vida do teu filho. Por quê? Vai para a escola, chega lá na escola, você vai ver as notas do seu filho e está tudo lá, as notas horríveis. Não é porque teu filho não estuda, não é porque teu filho é burro, pelo contrário. É porque ele não consegue ter atenção. Os limites que ele tem na vida dele já não existem mais. Era para ele ter limites. Os limites foram embora. Acabou. E aí o que acontece? A família, ó. Porque se nós, como pais, não conseguimos mostrar para os nossos filhos o caminho do Senhor, o que a gente vai mostrar para a nossa família? Nada. A gente vai cair junto. Por quê? Porque vai chegar uma hora que a gente vai se sentir cansado. A gente vai se sentir cansado e exausto. E vamos cansar de tal maneira que o inimigo vai plantar coisas na nossa vida, que a gente vai desistir de fazer tudo isso. A gente vai cair no erro de achar que é obra perdida. Por quê? Porque lutamos, mas lutamos errado. Não é somente este momento de adoração que é a graça, a glória, o poder, a maravilha. Não é só aqui, não é só na leitura da palavra, não é das 19 às 21, não é. Isso aqui é uma celebração, onde você passou a semana toda vivendo com a sua família, ensinando, instruindo ela, e hoje você veio para cá para entregar para Deus. Não tem culto ruim não, você veio foi para cultuar, não tem culto ruim, não é para você o culto, você veio para cá entregar para Deus aquilo que você viveu com a sua família durante a semana. Você olhou para o Senhor e falou: pai, eu chamei meu filho, eu instruí minha família, ele está dando trabalho, o marido está dando trabalho, pai. Senhor, o Senhor me garantiu, pai, eu estou entregando na tua mão de novo. Entendeu? Não tem separação lá dentro de casa não, pai. Não tem divórcio lá dentro de casa não, pai. Casou? Tua palavra está dizendo que até morrer. Então vai ter que morrer para separar. Vai ter que morrer. Casou? É até o final.
A Bíblia falou que pode separar? Pode, tá? Pode, tá? Vou explicar para vocês. A Bíblia não fala que não pode casar. A Bíblia fala de separar. A Bíblia fala que não pode casar de novo, que não pode casar com alguém que você já foi casado ou que não é seu. Porque se você já foi casada e você sofre uma violência, sofre algum motivo, alguma situação, alguma coisa, o apóstolo Paulo nos dá essa autoridade lá em Coríntios. Ele fala que nós podemos. Só que daí, essa questão mal interpretada ou não estudada, vai gerar uma fila tão grande na porta do inferno, que vocês não imaginam. Por quê? Porque as pessoas hoje estão se separando por motivos tão fúteis e estão casando de novo. Ah, mas eu achei que podia. Não tem problema não, nós dois vamos se encontrar lá na porta do inferno. E não adianta discutir lá não. Satanás vai olhar para vocês e falar, vem discutir aqui dentro. Aqui o negócio é mais quente. Vem para cá. É assim que funciona. A Bíblia não fala que não pode casar. A Bíblia fala que não é bom. Que não é bom. Mas por uma proteção da mulher. Lá atrás. Tem que analisar o contexto. É lá atrás, lá naquela época. Porque a mulher, quando era repudiada, ela tinha que se prostituir para viver. Porque não tinha como trabalhar. Era uma mulher rechaçada na sociedade. Ela não tinha nenhum tipo de amparo legal. Pelo contrário, mulher viúva ou mulher separada não prestava, independente de quem era. E aí, para aquela época, o apóstolo Paulo disse: é bom, é ensinamento, é bom que não separe. Agora, falar que não pode, não. Agora, o que não pode, que a Bíblia realmente fala, é você estar solteiro e se casar com uma mulher que já foi casada. É você ter se separado por um motivo de abuso e depois você procurar outra pessoa para se casar. Esse é o problema. E aí a gente acha que é normal. Mas voltando aqui para a palavra, meus irmãos, e aí a família dentro da arca, ela tem essa representação desse conjunto completo, uma família tradicional. E a igreja é a arca dos dias atuais. Às vezes até parece, né, que está ruim aqui dentro, como eu já falei para os irmãos, mas é o melhor lugar que tem para estar, é na presença de Deus, na casa do Senhor. E a arca representa recomeço, não representa? Porque depois da arca veio o recomeço para toda a história da palavra de Deus. É o recomeço de tudo. É onde nós vemos famílias novas surgindo, a povoação da terra iniciando-se novamente. Todos os animais morreram, todos os homens morreram, e aí tudo começa, tudo é renovo, porque na presença de Deus, Deus sempre vai se renovar junto a nós, Deus sempre vai trazer um renovo para conosco. Uma prova disso é quando Deus nos fala, se eu não me engano, eu até tinha anotado, Lamentações, capítulo 3, verso 22, que fala que as misericórdias do Senhor se renovam conosco todos os dias pelas manhãs. Deus, Ele é renovação. Ele quer acabar seu dia hoje. Está triste? Tá. Foi dormir pensativo? Não tem problema. Pode ter certeza. Amanhã pela manhã, Deus vai ter renovado a misericórdia dele sobre sua vida. Amanhã pela manhã, o projeto vai ser novo. Amanhã pela manhã, vai estar tudo novo de novo. E aí nós continuamos entendemos que a família não tem um fim em si mesmo. O que é a família não ter um fim em si mesmo? Porque a família não pertence a ela mesma. A família não foi criada porque você quis criar uma família. A família não foi criada porque você achou que era legal. Mas a família é um projeto do Senhor. A família é um projeto que veio lá atrás da fundação do mundo, com Adão e Eva. E a família vem surgindo de tempos em tempos, e as famílias crescendo cada vez mais, povos, famílias se tornando povos, e tudo isso é projeto do Senhor para conosco. E nós não perdemos essa renovação do Senhor, essa palavra, que a família ela não se acaba, não se finda em si mesmo, mas a renovação do Senhor que sustenta a família e a conduz em um recomeço diário. Está com problema? Discutiu? Não tem problema, conserta hoje. Não pode deixar para amanhã. Está com problema? Está com dificuldade? Não vai dormir sem resolver o problema, pelo amor de Deus.
Não vai. Porque isso aí não agrada ao Senhor. Amanhã o problema vai estar pior. Não saia da sua cama. Não saia, meu irmão. Tá? Não saia. Não vá dormir no sofá quando tiver um problema. Não faça isso, pelo amor de Deus. Não faz isso. Eu digo para você, minha irmã, mulher de sabedoria, não deixe seu marido ir dormir no sofá quando tiver problema. Nem que você esteja com vontade de dar um tapa na orelha dele, mas faz ele dormir na cama do teu lado. Porque quando você abre espaço na sua cama, algo muito ruim toma conta do lugar do seu marido ali onde você dorme. Isso acontece. Não permita. Não permita. Não permita a sua casa se transformar em palco de trevas, palco de potestades e principados. Mas que a sua casa venha a ser um lugar de bênção. Que a sua casa venha a ser uma fonte poderosa de riqueza na presença do Senhor. Que onde a sua família estiver, seja a presença de Deus que está ali naquele lugar. Que aonde tiver pelo menos um representante da família, fala, não, eu e minha casa nós servimos ao Senhor, porque nós somos uma unidade, uma família na presença de Deus. Uma família que segue a palavra, que busca no Evangelho, que é temente ao Senhor, que não se desvia da palavra de Deus. É uma família fundamentada na palavra de Deus. Uma família que prefere estar dentro da arca, glorificando o nome santo do Senhor. Não permita que o inimigo tripudie, faça graça, se divirta com a sua casa. A sua casa é algo tão sério, a sua família é algo tão precioso. Não descarte a sua família, não entregue a sua família às mãos do inimigo, não faz isso. Não entregue a sua família ao acaso, se importe, não dê apelidos para o seu filho. Mas que moleque tonto, é burro, não faz isso. Esse menino é abençoado, está dando trabalho? Não tem problema, esse menino é uma bênção, lá na frente vai dar resultado. Você não fez filho para 5 anos de idade, ele olhar para você e te dar resultado com 5 anos. É futuro, é processo, é trabalho. A gente precisa trabalhar na vida de nossos filhos, para que lá na frente eles venham dar resultados para a nossa vida. E a gente vai trabalhando e vai investindo. Família é investimento, não é gasto. E você vai investindo, você investe no seu filho, você investe na educação. Eu não estou falando de investimento financeiro não, meu irmão. Não. Quem estiver achando que essa palavra está atrelada ao financeiro, está errado. É, também. Mas o maior investimento que você faz na sua família é primeiramente dar um colo para o seu filho. Dar um colo para a sua filha. É você dar atenção. Pai, eu trouxe tarefa da escola, vamos sentar aqui, vamos olhar. Eu não sei de nada, não lembro de mais nada disso aí, mas a gente vai sentar e vai olhar junto. Pai, o senhor me ajuda a fazer? Eu não sei, mas eu vou tentar. É sentar junto, é acompanhar. Você vai mostrar para sua casa que você tem exemplo, porque o exemplo ele tem muito mais valor do que palavra. O exemplo ele é capaz de arrastar. O exemplo ele é capaz de conduzir a vida do filho, mesmo você em silêncio. O exemplo conduz. Palavras, elas são boas, são excelentes. Só que não adianta ter palavras, mas se não temos atitudes. Não podemos olhar para Deus e falar de Jesus, mas não viver a graça de Jesus. Não podemos olhar para a igreja e falar que a igreja está com problema se nós não somos diferencial nesta igreja. Não podemos olhar para a nossa família e falar que é uma família complicada se você não faz nada para a sua família melhorar. Não adianta eu botar defeito na minha família se eu não melhoro, se eu não mostro para minha esposa, se eu não mostro para meus filhos que eu sou diferente. Você é diferente? Sou. Então para de reclamar e começa a dar exemplo para a tua família, que depois de um tempo, um pouquinho de tempo, a sua família vai começar a te seguir, porque o líder, ele puxa pelo exemplo. O líder não fala, o líder vai lá e faz e leva junto.
O pai e a mãe não vai para a igreja e convida o filho. O pai e a mãe vai para a igreja e cata no braço do filho e leva ele. Ele não convida. Filho, esposa, não precisa ser convidado a vir na igreja. Vai comigo. Vai comigo e acabou. No começo da minha fé, a minha esposa não queria me acompanhar, ela sabe disso. Bem no comecinho. Mas daí Jesus foi tão rápido, que falou com ela tão ligeiro. E ela veio. E amou Jesus tanto quanto eu. Só que teve um detalhe. Eu olhei para ela e falei, não vai comigo não? Vou não. Falei, então tá bom. E saí arrastando. Vamos embora. Não, mas eu não vou. Vai. Vai. Claro que você vai. Ah, pai, eu não quero ir para a escola dominical. Não tem problema. Você vai. Quem já viu adolescente fazer isso? Af é a palavra do adolescente, né, meu amor? É o vocábulo do adolescente. Estou falando mal de você não, minha filha. Você é uma bênção na minha vida. Adolescente fala af. De novo. Só que tem um detalhe, não é verdade? Você já falou af? Já, né? Só que o que acontece? A gente não precisa convidar a nossa família a vir para a presença de Deus. A gente tem que trazer a nossa família para a presença de Deus. Noé não chegou e perguntou para a família dele se eles queriam entrar na arca, não. Noé falou, ficar fora da arca é morte, ficar dentro da arca é vida. Bora! Vocês acham que nesse tempo todinho não rolou ali uma... Olha o tempo que a arca demorou para ser construída. Vocês acham que naquele papo todinho, vocês acham que não rolou uma conversa ali? Que no meio, não sei se eu quero, estou achando que meu pai está ficando meio maluco. Vocês acham que não rolou essa conversa? Claro que rolou. Seres humanos. Mas tudo é pela graça. Tudo é pela graça do Senhor. E quando o Senhor tocou, e quando o Senhor também vem e nos toca, não tem negativa, não tem problema, não tem recusa, não tem nada que venha nos impedir de viver essa maravilhosa graça que nós sentimos quando Jesus se aproxima de nós e nos garante que é Ele quem vai continuar nos conduzindo, que Jesus sabe o momento e a hora de nós nos aproximarmos dEle, porque mesmo que estejamos ali teimosos, mesmo que estejamos ali querendo ficar quieto em casa, mas é pela graça dEle, é pela graça. É pela graça porque é de graça. E você, eu cheguei a falar isso, me lembrei, eu falei isso numa prega, ontem eu estava pregando, foi ontem, né? Tá. Foi ontem? Sexta? Eu estava pregando sexta-feira, lá na Ceilândia, lá na 20 da Ceilândia, numa igreja. E eu falei desse jeito, dessa forma, e aí isso ficou na minha cabeça. O Espírito Santo me trouxe esse pensamento e depois ficou. A gente, meus irmãos, tinha uma folha. Sabe quando a gente vai no supermercado e sai aquele papel gigantesco no caixa depois que você passa as compras? Com os valores? Quando Jesus olhou para nós, meus irmãos, a gente estava lá, ó, R$100, R$50, R$80, R$100, R$20. A gente tinha uma dívida enorme. Só que depois, quando ele veio e fez assim para a gente, ó, vem cá, eu te quero. Quando ele abriu os braços lá na cruz do Calvário para cada um de nós, quando ele nos deu essa família maravilhosa, quando nos proporcionou o momento de estarmos na casa dele, quando ele nos amou primeiro do que tudo, apareceu lá naquele papel, ó, é zero, é zero, é zero, é zero. O papel todo está zerado, não tem mais dívida. Está zerado. Está tudo pago. Ele olhou para nós, pode ir embora, vai viver a tua vida, vai viver a tua vida, e você vai viver na sua vida. Só que lá no meio do caminho ele fala, ó, viver a sua vida é viver segundo a vontade do meu Pai. Você já não vive mais para você, mas é Cristo que vive em nós, é Cristo quem vem sobre nós e traz esse amor, essa graça, esse fôlego de vida. E aí nós não queremos mais ficar só com os tornozelos dentro d'água.
nós queremos descer até os joelhos, até a cintura, e quando nós vemos, esse amor é tão lindo, e esse amor é tão maravilhoso, que daí nós mergulhamos, nós afundamos, nós pulamos de cabeça nesse amor. Só que para que a gente possa, meus irmãos, conhecer esse amor de verdade, a gente precisa dar espaço para a presença do Senhor. Nós precisamos convidar o Senhor para estar dentro do meu lar. Vem, Senhor, vem, Jesus Cristo, vem fazer parte do meu lar. O seu filho precisa de que você coloque a mão na cabeça dele. Ele precisa que você venha e interceda por ele. Ele precisa que você venha e repreenda qualquer tipo de inveja que tenha sobre a vida dele. Ele precisa que você repreenda todo tipo de potestade, principado, legiões que possam estar tocando na vida do seu filho. Ele está sendo alimentado por coisas fora da sua casa que não estão no seu controle. Só que você precisa estar todos os dias, porque não é porque uma criança é bem ensinada, um adolescente é bem ensinado, que ele não vai fazer besteira. Ele vai fazer besteira, mas você precisa estar todos os dias na vida dele. Você precisa fazer parte da vida dele. Você precisa interceder por ele. Você precisa olhar para o Senhor e tirar um momento e falar: eu vou orar pela vida dos meus filhos hoje. Eu vou orar a Deus e glorificar o Senhor pela vida dos meus pequenos hoje. Eu vou conduzir a vida dos meus filhos e entregar aos pés de Cristo. Eu vou levar a vida dos meus ao altar do Senhor. Apresente a vida da sua esposa, varão. Está com dificuldade? Às vezes a esposa fala alto demais, está muito braba. Apresente ela diante do Senhor. Foi ela que Deus te deu. É uma peça preciosa no seu ministério. Se o seu varão está com dificuldade, minha irmã, apresenta ele diante de Deus, porque não tem nada que o Senhor não possa transformar, e não tem nada que Deus não possa fazer, para que ele não entre na sua casa e não transforme o seu lar. Não tem nada. Deus pode fazer tudo com muito mais do que você imagina. Abrace seu varão, pega na mão dele e fala assim: ó, o Senhor tem um propósito na sua vida. O Senhor tem um propósito na sua vida, meu amor. Deus quer transformar as nossas vidas através de você, meu varão. Olha para sua esposa e fala a mesma coisa. Quem não está acompanhado aqui com o varão, com a esposa, olha para o Senhor e fala: meu Deus, vai lá, Pai, visita. Visita, Pai. Pai querido, visita nessa hora. Muda, transforma o coração, Deus. Porque a minha família, ela não pode ser lançada ao acaso dessa forma. O Senhor tem algo precioso para as famílias que estão na presença dEle. Deus não quer que você esteja apenas na condição de servo. Ele quer que você esteja na função de sacerdote. Ele quer que você, irmã, esteja na função de mulher com sabedoria na sua casa. Abra sua boca, glorifique a Deus com sabedoria na sua casa. Chame as bênçãos de Deus para o seu lar. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Chame o Senhor para fazer parte do seu lar. Chame a Deus. E eu confesso para os irmãos que eu tinha preparado algumas palavras um pouco diferente daquilo que eu falei nessa noite, mas o Espírito Santo me conduziu a entrar em vertentes da família que não era o projeto que eu tinha preparado. Mas o projeto não é meu, a sua família é projeto do Senhor. Não adianta eu querer falar aquilo que eu desejo, se o projeto é de Deus e Ele tem que expressar aquilo que Ele deseja para a vida de cada um de nós. Glorificado sejam as famílias, glorificado seja o Senhor a sua casa. A sua família é bendita diante de Deus. E se você começar agora, meu irmão, se você começar agora, minha irmã, um projeto, um propósito diferente, não apenas colocando a sua família em evidência, mas você chegando hoje na sua casa, mudando a sua atitude, a sua postura, as suas palavras, as pessoas da sua casa vão entender que você é diferente. As pessoas da sua casa vão entender que o brilho do Senhor está em você. Isso não é clichê, não é palavra de consolo, não é autoajuda.
é palavra que Deus deu aos nossos corações para que Ele venha a ser glorificado na vida de cada um de nós. Amém? Vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos, dobre suas cabeças. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, é pelo nome de Jesus, Pai, nesta hora que nós te agradecemos, meu Deus. Pai, nós levantamos a nossa voz a Ti, nós bradamos, ó Pai, glorificado é o nome santo do Senhor. Pai, vem fazer parte da minha casa. Pai, vem fazer parte da minha família. Pai, vem sentar conosco à mesa. Pai, vem se deitar comigo no meu leito. Pai, vem fazer parte dos meus momentos. Quando eu estiver sozinho, que o Senhor esteja comigo. Quando eu estiver na mesa com a minha família, que o Senhor esteja comigo. Pai querido, eu desejo que o Senhor faça mudanças no meu lar. Pai querido, nós sabemos que a família é alvo do inimigo todos os dias. A família, ela é alvo de ataque desses projetos maldosos do governo. Mas nós cremos que a presença do Senhor é muito maior do que tudo isso. E as famílias estão protegidas na presença de Deus. Glorificado é o nome do Senhor. Pai, que eu possa ser diferente, que eu possa ser melhor do que ontem, que eu seja melhor, que eu venha, Pai, ter o Senhor como base, tenha Jesus Cristo como modelo para a minha vida, que a cruz de Cristo esteja sobre mim, para que eu possa tomar a minha cruz e caminhar. Que a cruz de Cristo seja exemplo para as nossas vidas, que nós possamos abraçar, proteger nossas famílias, abraçar nossos filhos, beijar nossas esposas, que as esposas possam demonstrar carinho, amor, autoridade sobre a sua casa, sobre o seu marido, e que o nome do Senhor seja glorificado nesta hora, pelo santo e poderoso nome de Jesus, e todos digam amém. Graças a Deus. Os irmãos podem assentar. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Agradeço a Deus pela atenção dos irmãos. E que Deus seja sempre o centro da nossa vida. Amém? Obrigado, meu Deus, por conhecer mais uma parcela da família do Senhor. Eu vejo alguns rostos aqui, eu já conheço alguns rostos aqui. Por aí eu já vi alguns, acho que na escola, ali no 16.